A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida. Está no ar o seu programa A Voz do Pastor. Aqui quem está falando é Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, e eu quero entrar em contato com você, com o seu coração, com a sua vida, com a sua família, com a sua comunidade. Permaneça comigo e vamos rezar juntos. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro. Nós estamos na primeira semana do Advento e o texto do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 7, versículo 21 e também os versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus Cristo é a rocha plena e definitiva. É a pedra verdadeira sobre a qual se edifica a construção da vida de um cristão. A reflexão no Evangelho de Mateus é sobre a vivência, não somente a escuta, mas a vivência da palavra de Deus, da palavra do Evangelho. Jesus é muito prático. Não importa somente ouvir a palavra. Os fariseus, doutores da lei, os estudiosos da lei mosaica, ouvem muito a palavra de Deus, mas não praticam. Então o problema não é teórico, o problema não é de escutar, o problema não é de estudar a palavra, mas de vivê-la, de praticá-la de fato. Assim, o autor sagrado, São Mateus, diz que as pessoas sábias, as pessoas prudentes, são aquelas que constroem a casa sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus. Assim, quando vierem as enchentes, as dificuldades, os ventos, as perseguições, a casa não cairá, porque tem alicerce firme, está construída sobre a rocha. O Senhor Jesus é a nossa rocha, de modo que nós devemos edificar a casa de nossas vidas, a casa de nossas famílias, sobre os preceitos divinos, sobre as orientações dadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não se trata apenas de reflexão teórica, de estudo, de compreensão ou de escuta da palavra. É preciso manter-se fiel a Deus, colocando em prática a vontade do Pai. Somente assim estaremos verdadeiramente cumprindo o propósito, o desejo do Senhor. Eu tenho aqui uma pergunta de um coroinha aqui de Recife, chamado Caio. Caio pergunta: Dom Paulo, nas igrejas vejo
às vezes, uma cruz na parede. Noutras, a cruz está sobre o altar. Numa ou noutra, a cruz está dependurada por sobre o altar. Qual é o jeito certo de colocar a cruz? Boa pergunta, Caio. Muito obrigado. Veja bem, as 3 possibilidades estão corretas, desde que elas não estejam sobrepostas. A instrução geral do Missal Romano diz exatamente isso. Deve haver uma cruz para o altar, uma cruz no presbitério, apenas uma. Então, se você coloca, por exemplo, a cruz processional, aquela cruz que entra na procissão que o coroinha traz, se você coloca a cruz processional, não pode haver uma cruz sobre o altar. Se você coloca a cruz sobre o altar, não pode haver a cruz processional. Se você dependura uma cruz em cima do altar, não pode haver uma cruz na parede. A orientação da igreja é a não proliferação, a não repetição de símbolos no mesmo presbitério. Por isso que só pode haver uma única imagem de Maria Santíssima, por exemplo, uma única no presbitério. Só pode haver uma única cruz para o altar. Pode ser na parede, pode ser a cruz processional ao lado do altar, pode ser uma cruz sobre o altar ou ainda uma cruz dependurada em cima do altar. Uma das 4, mas não pode haver repetição. Fique com Deus, um abraço, Deus o abençoe. A Voz do Pastor. Estamos concluindo o programa A Voz do Pastor. Amanhã nós podemos nos encontrar novamente. Fique atento e participe. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.